quero só relembrar um feito bíblico, que é a parábola do samaritano. Envolve mais ou menos, eu sei que envolve mais pessoas, todos aqui conhecem, mas 4 personagens: o samaritano, o judeu, o sacerdote e o levita. Só para a gente entender rapidamente, o samaritano e o judeu são aquelas pessoas que não se davam, não tinham como. Ideias totalmente antagônicas. Um certo de um lado e o outro certo do outro. O sacerdote, como todos nós sabemos, é como se fosse um camarada da igreja, um bambambam. E o levita é que ele estava sempre ajudando na igreja. Então, quer dizer, são pessoas com conhecimentos divinos. O judeu é pegado por ladrões, e os ladrões, não só satisfeitos em roubá-lo, ofendem a integridade física, batem muito nele. Ele fica quase que desfalecido. O sacerdote, primeiramente, passa pelo judeu e não faz nada. O levita passa pelo judeu e nada faz. O samaritano, que tecnicamente não se dá com o judaísmo, foi lá e abraçou o irmão. Esse é exemplo de verdade. E um exemplo também do que a gente não deve praticar, que foi o que o sacerdote fez e o que o levita fez. Por fim, a gente fica com aquela ideia do nosso irmão Santo Agostinho, o que ele fala. Seria bom que todas as noites eu parasse e refletisse em tudo que eu fiz durante aquele dia. E esse estudo ele tem alguns questionamentos. As pessoas falam: poxa, por que a noite? Porque teoricamente a noite é aquele momento mais calmo, mais brando, que realmente você começa a refletir. Hoje eu estou tão cansado, se eu começar a refletir eu durmo. Se for aquela coisa realmente que começou a incomodar a gente vai falar assim: poxa, seria de bom grado que eu não mais repetisse esse feito. E Santo Agostinho ainda fala para a gente: vamos fazer uma prece assim, bebê? Toda noite eu vou orar a Deus assim. Tudo que eu fizer, eu vou falar assim: Deus, eu quero ser tratado amanhã igualzinho eu tratei os meus irmãos hoje. Eu acho que quando a gente começar a orar desse jeito, eu acho que a gente começa a melhorar. E como eu falei, esse capítulo todo, ele mexe muito com várias ideias. Só para dar a voz do PC, porque senão não tem como. No item 13, Carita fala exatamente a mesma coisa, porque Carita é uma das ideias mais caridosas que já repousaram aqui. E ela fala mais ou menos assim: chamam-me caridade, sou o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois sou a meta a que todos deveriam visar. Se a gente bem repara, no item 17, o nosso irmão Miguel fala que a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos, é a irmã da caridade. E Carita, no item 13, fala que ela é a caridade. Olha só, esse capítulo é todo amarrado na nossa piedade. Agora a gente passa para um momento de órfãos com o nosso irmão PC. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Caridade, né? É uma coisa maravilhosa. E
coisa que se torna infinita. A caridade não tem fim, né? Você começa a falar em caridade, começa a pensar em caridade, é uma coisa que você não vê. O horizonte é muito grande, E a caridade, ela está muito ligada nesse item que eu vou falar agora, que são os órfãos. Fica até um contrastezinho, porque a caridade é uma coisa tão bonita, e quando se fala em órfãos, é uma palavra que, não sei, já te dá uma tristeza, ela te leva para outro tipo de pensamento. Órfãos não é uma coisa muito agradável, né? Tanto que nos nossos dicionários a definição de órfão é aquele que perdeu o pai e a mãe, todos. Olha só como é que é colocado isso. Só que na nossa doutrina, né, que ela vem lá do século XIX, ela trata órfãos de uma outra maneira, uma maneira mais abrangente. Ela coloca para a gente um outro entendimento de que seriam esses órfãos. E eu vou tentar aqui, né, comentar o que a doutrina fala sobre esse tema. Então esse item, que é o item 18, intitulado Os Órfãos, ele começa com a seguinte afirmativa: meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Exclamação. Olha só como começa esse item, já fazendo uma afirmativa de tristeza, de dor, né? E continua: a orfandade é uma das mais difíceis provações por que passa o espírito encarnado. Olha, não vou discutir, deve ser mesmo, deve ser muito triste. Esse tema aqui, ele foi ditado por um espírito que se identificou como um espírito familiar. Ele foi ditado em 1860 em Paris, 1860. E o que ele coloca aqui é uma das coisas mais atuais que existe. Vocês vejam como é que a nossa doutrina do século XIX, ela está até hoje inserida em tudo que está acontecendo por aí. Ela está nos esclarecendo, nos mostrando coisas que, se a gente... Como é que pode, naquela época, o pessoal já ter essa colocação, esse entendimento? Então, continuando, devemos considerar também que órfãos hoje não são somente os que não têm pais ou mães. Olha, isso é muito importante. Já foge lá daquela definição que os nossos dicionários dizem que os órfãos são aqueles que perderam pai ou mães. Então, esses órfãos de hoje, tá, não são somente os que não têm pais ou mães, e sim aqueles que são considerados carentes e abandonados, os que são explorados por adultos, os que não frequentam escolas, com pais ou sem pais. Então, isso aí é uma coisa que a gente vê no nosso dia a dia,
na nossa cidade, no nosso mundo todo, uma coisa que se torna um problema. Eu gostaria hoje de falar alguma coisa. Essa ideia que o PCB comentou, ela é muito válida. Ele falou que os órfãos não são só aqueles da bela definição que ele falou, né? Quando a gente ouve, quando a gente lê a palavra órfão, a gente fica com aquela ideia de uma criança que cresceu sem pai e mãe. Ponto. Mas não. E aquele que está necessitado de carinho, e aquele que está necessitado de consolo, aquele às vezes que está necessitado de um ouvido. Às vezes a pessoa não quer nada da gente, não quer bens materiais, não quer o dinheiro, não quer comida, não quer nada. Só quer que a gente empreste o ouvido. Não sei se alguém aqui já deparou com uma pessoa em mercado, em banco, em fila de ônibus. Daqui a pouco a pessoa começa a falar com você e você às vezes quer ir embora e a pessoa fica falando. Aquela pessoa é órfã. Aquela pessoa é órfã de você. Aquela pessoa é órfã de mim. Aquela pessoa é órfã de nós. Aquela pessoa está precisando de um ouvido. Aquela pessoa só quer que você a ouça. Por quê? Dentro do seio familiar, ela não tem isso. Ela não tem ninguém que a ouça. E às vezes é uma pessoa lúcida que tem as suas atividades, é proativa, mas que não tem um amparo familiar. Essa ideia é extremamente ligada quando nós falamos. E o malfeitor, o PCB citou das pessoas encarceradas, realmente, órfão. Órfão de quê? De alguém para alinhar o caminho, para falar, ó, vai por aqui, vai por ali, ó, não faça isso. É órfão de palavras. Perfeito. Então, continuando sobre essa nova definição da orfandade, né, que ela é muito mais abrangente do que aquela definição inicial. Eu vi algumas considerações aqui que são boas para a gente estudar e despertar, né? Porque muitas vezes, dia a dia, né, a velocidade com que as coisas acontecem, a gente esquece de muita coisa. Então vamos lá. A criança abandonada, sem a proteção da família, é presa fácil de adultos inescrupulosos que as usam em seus próprios interesses. Estamos cansados de ver isso por aí. A criança abandonada encontra motivos para desenvolver o ódio, o rancor, a inveja e a tristeza em relação ao homem e à vida. Olha, isso é uma coisa muito séria, né? A criança se voltar para essas coisas negativas, ela perde totalmente a sua referência, né? Ela não sabe mais lidar nem com o homem, nem com a vida. Ela perde isso tudo. A criança abandonada, ela não tem parâmetros de uma estrutura familiar. Ela não sabe o que é isso. Tá? O que é uma estrutura familiar? É você receber orientações, receber o que é bem, o que é mal, ter um sentido de família, ter um sentido de disciplina,
de amor, entendeu? Isso é na estrutura familiar correta, né? Porque tem muita estrutura aí que é completamente deturpada, mas dentro da estrutura que a gente encontra é isso, é amor, né? É compreensão, é uma série de qualidades, de virtudes que a criança vai absorvendo aquilo ali e aquilo vai fazendo parte da sua evolução. Quando ela não tem isso, tá? Ela perde o posicionamento total perante aos próprios parentes, amigos e perante a vida em si. E continuando, a criança abandonada desenvolve a desconfiança em relação aos adultos e à vida, mais ou menos o que eu falei agora, perdendo aquela simplicidade, aquela pureza, aquela confiança, tá? Que toda criança tem. Aí você vê a menininha ali no colo do pai, a pureza, a espontaneidade que uma criança dessa tem. Ela perde tudo isso. É aquela pureza que levou Jesus a dizer que a elas pertence o reino dos céus. Se Jesus chegou a falar isso, é porque a criança é o sinônimo de pureza, é o sinônimo de alegria, é o sinônimo de coisa pura. E o que se vê é que muitas delas começam a perder isso tudo. É sério. A criança abandonada, na sua curiosidade natural, qual criança que não é curiosa? Qual criança que não mete o dedo numa tomada para levar um choque dela? Ela vai procurando as coisas. Então, essa criança, sem a proteção da estrutura familiar, ela é mais facilmente atraída para as drogas. E aí ela se vicia e se envolve nas consequências daquilo, né? Não é só droga, outras coisas ilícitas também, roubo e outras coisas mais que a gente está cansado de escutar todo dia. Uma coisa que é uma receita de bolo, mas que a gente também deixa passar, né? É uma pergunta que a gente devia fazer sempre para nós mesmos. Quantos adultos infratores das leis humanas e divinas não existiriam se tivessem sido amparados na infância? A resposta é facílima. Então é uma coisa que a gente acho que devia se perguntar de vez em quando. E isso aí nos reporta a grande responsabilidade que nós temos como sociedade, tá? De olhar por essas crianças abandonadas, esses órfãos, né? Que nós possamos oferecer a toda e qualquer criança os nossos melhores sentimentos, nossos melhores pensamentos e nossas melhores ações em favor delas, não apenas aos órfãos, né? A todas. O meu recado. Vamos lá. E essa ideia que você falou da orfandade, né? É bem, digamos, interessante, né? Porque em algumas circunstâncias a criança tem o pai e a mãe dentro do lar e é órfã, né? É órfã de alguma ideia.
Nessa circunstância de piedade, Emmanuel fala uma coisa muito interessante para a gente. Ele fala assim: a piedade, o bem que a gente faz, é diferente dos bens materiais que a gente possa doar. Um exemplo simples: a gente tem 100 reais. Se eu pegar 10 reais e começar a dar para cada um aqui, haverá pessoas que ficará sem os 10 reais. Ou seja, vai faltar. Quando eu faço uma boa ação, é o revés. Cada vez que eu faço a boa ação, essa doação dobra, não só para aquele que faz, mas para aquele que também recebe. Então, em alguns momentos, a gente já passando para os benefícios que às vezes a gente faz e a pessoa ignora, acontece em algumas vezes, além do nosso círculo familiar, dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, acontece também às vezes com o vizinho, né? É muito fácil a gente ter algum vizinho que não simpatize muito com a gente, né? É muito simples, isso é muito natural, talvez. Não sei se é natural ou se é comum, né? Mas não é uma coisa rara de acontecer. Mas existe um recado da espiritualidade para todos nós. Eu não sei se você tem um vizinho que às vezes não gosta muito de você, mas fica tranquilo, porque tem uma história que ela é uma fábula, né? Fábula é quando as pessoas escrevem algo que os animais falam. Então, o vagalume, todas as manhãs, passava pela floresta, lindo, sorridente, iluminado, dando bom dia a todos os animais. E todos os animais correspondiam, falavam bom dia de novo para ele, menos um, a cobra. A cobra não falava com ele, ficava até aborrecida. Certa feita, a cobra deu o bote e pegou o vagalume. E o vagalume, muito assustado, falou assim: poxa, cobra, deixa eu te falar uma coisa. Eu faço parte da sua cadeia alimentar? A cobra respondeu com tamanha singeleza: não. Eu sou, entendi então o dia pelo qual você me abocanhou. A cobra falou assim: é porque eu não aguento ver você brilhar. É o que acontece com o teu vizinho. Ele não aguenta ver você brilhar. Ponto. Então, essas guerrinhas são assim. O que a gente tem que fazer? Piedade. Piedade e piedade. Tem a letra de uma música, né? Eu sou fã, né, de 2 gêneros musicais. O primeiro é samba e o segundo samba né? E ele fala piedade, piedade, piedade. E o refrão são 6 vezes a palavra piedade. E o refrão nessa música, ele se repete por 3 vezes. E é isso mesmo que a gente deve ter: piedade, piedade, piedade. Augustus, eu faço bem para o meu vizinho vem sempre com 7 pedras na mão. Piedade. Na Bíblia é comentado isso. O que Jesus fez? Curava, mas falava: a tua fé te curou. Tem uma passagem bíblica que Jesus cura 10 leprosos. Quantos voltam para agradecer? 1. Se fosse assim, Jesus ia ficar bolado só: parei de curar, parei de curar geral, não quero mais curar ninguém. Ninguém aqui me dá moral. Não. Vamos continuar com a nossa benevolência, vamos continuar com a nossa piedade. E outro, prece
quadradinho? Ficou bolado? Prece. Então vamos lá. Para terminar nosso estudo de hoje, nós chegamos ao item 20, que trata sobre beneficência exclusiva. E nesse item, Kardec começa fazendo uma pergunta. Ele pergunta o seguinte: a beneficência é bem entendida quando exclusivamente praticada entre as pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Aí o Espírito São Luís responde: não. É sobretudo o espírito de seita e de partido que é preciso abolir. Porque todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão não vê senão irmãos dos semelhantes. E antes de socorrer aquele que está à necessidade, não consulta nem sua crença, nem sua opinião, no que quer que seja. Seguiria ele o preceito de Jesus Cristo, que diz para amar mesmo os inimigos. Se repelisse o infeliz por ter este ou outra fé que não a sua, então, meus irmãos, antes de socorrer a quem necessita, não procure saber a crença ou opinião de quem quer que seja. Ajude. Como Jesus disse: sede, pois, misericordiosos, como vosso Pai também é misericordioso. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Antes de me despedir, eu queria corroborar essas belas palavras de você, quando ele fala dos nossos irmãos de outras crenças, né? Eu vi um vídeo muito interessante, na minha opinião muito inteligente, que ele falava dos nossos irmãos umbandistas, porque foi questionado alguma ideia ligada a eles. E uma pessoa muito inteligente, apesar de eu não conhecê-la que eu falo de vídeos, de palestras, mas ela falou uma coisa que eu sempre me preocupo. Ela falou assim: olha, eu estudei essas circunstâncias. Quando ela falou eu estudei, aí eu já parei, a gente dá o devido respeito, né? E ela falou assim: por que você está criticando essa pessoa por essa pessoa estar chamando Deus de Oxalá? Porque segundo essa menina, na Umbanda, chama-se Deus pelo nome de Oxalá. Então essas palavras do PC vieram bem a calhar. Por quê? A pessoa responde: ué, mas não está na Bíblia isso. Tá bom, não está na Bíblia. E se você ler a Bíblia, se eu não estiver equivocado, tem por volta de 72 nomes que designam Deus. Preste atenção. Tem o leão da tribo de Judá. Quem é? Deus. Tem um Deus de Abraão. Quem é? Deus. Tem um Deus de Jacó. Quem é? Deus. São 72 nomes que designam Deus. Por que critica o humanista por chamar de Oxalá? Chame de que você quiser. O livro dos Espíritos, na primeira questão, fala: que é Deus? É a inteligência suprema. Ele nem falou quem é ou o que é. É a inteligência suprema, ou seja, é a inteligência acima da inteligência, que é mais da inteligência. Então, sabe o que a gente tem que fazer? Com toda
independente de crença. Piedade. Boa noite. Espero que essas palavras tenham tido alguma ideia boa para vocês, tanto no PC quanto a mim. Boa noite. Nós agradecemos os companheiros, né, pelas reflexões na noite, e a gente sempre diz, né, para quem quer conhecer, compreender melhor essa doutrina, precisa estudar, porque só estudando que a gente consegue realmente compreender, entender e vivenciar. E para isso a nossa casa oferece o estudo de todas as obras da codificação. Todas elas nós temos estudos na nossa casa. Aqueles que tiverem interesse, é só procurar a casa para a orientação necessária. E na nossa casa também, como os meninos aqui falaram, né, o poder que tem a prece, né? Nós temos também na nossa casa um grupo de preces que atua toda sexta-feira com os cadernos de prece que tem embaixo, na entrada da nossa casa, para encarnados e desencarnados. E também nós temos uma fichinha lá na mesa de entrada, quando tiver uma necessidade maior, se tiver alguém passando por uma necessidade maior, seja ela qual for, né, de uma doença, às vezes uma cirurgia, um tratamento médico, enfim, coloca ali naquela fichinha o nome da pessoa, a intenção da prece, que nós fazemos prece para cada uma dessas pessoas, especificamente por 3 semanas consecutivas. Porque a gente sabe que nenhum pedido chega ao Pai que Ele não atenda. É lógico que tem aí uma questão toda envolvida, que a gente não vem ao caso agora, mas para isso nós atuamos nesse grupo de prece. Então tem os cadernos, que vocês podem colocar o nome de todos os seus amores, aquelas pessoas que também, esse é um ato, né, de piedade, de caridade para com todos os nossos irmãos. E agora vou passar os recadinhos da nossa semana. Na próxima quarta-feira, a nossa casa vai ter a nossa companheira, que é da nossa casa, Rosileia Olímpio, que vai trazer para nós o tema João Evangelista, que não por um acaso é o patrono da nossa casa, que com certeza, né, vai ser para a gente um aprendizado muito grande ouvir sobre esse nosso irmão João Evangelista. Na próxima sexta-feira é a nossa companheira Carla Mariana e a queridíssima Silvia Garcia, que está aqui presente, que é de costume também, que são os tarefeiros da nossa casa, que traz para nós esses ensinamentos. O tema é do livro Jesus e a Atualidade, quer dizer, é o capítulo, né? E o tema é Jesus e Alegria. Ai, gente, só o tema já é convidativo, né? Não? Sintam-se todos convidados, é um prazer sempre recebê-los. Corre aquele momento nosso do passe, que é um momento único, que lá dentro da Câmara de Passe nós vamos pedir para cada um dos irmãos que ali estão, né? aquele momento único, naquela necessidade maior que a gente busca tratamento, busca um consolo, um conforto. O dirigente do passe é a nossa companheira Neuza Neves, os nossos passistas são Mauro, Eliana Fonseca, Meire e a própria Neuza Neves. Podem ficar em seus lugares, o companheiro Augusto irá conduzi-los à sala do passe. Então, quando os nossos irmãos se preparam para o passe, vamos à nossa prece final, agradecendo mais uma vez ao nosso Mestre Jesus pelos ensinamentos dessa noite, por esse momento que aqui estivemos, Senhor, buscando ouvir o Seu Evangelho, para que possamos vivenciar sempre os Seus ensinamentos em nossas vidas, em nosso caminhar, principalmente naqueles momentos de maior dificuldade, para que saibamos como nos conduzir diante de tudo que nos é apresentado, que possamos aproveitar todas as oportunidades que chegam até nós e para que possamos assim, Senhor, sermos criaturas melhores e buscando sempre essa sabedoria que o Senhor nos deixou de amar uns aos outros como nós nos amamos.
Senhor esteja conosco em todos os momentos, abençoe as nossas famílias, abençoe, Senhor, tudo aquilo que já conquistamos até aqui, para que isso nos renove a cada dia, nos dando forças necessárias diante de tudo que necessitamos. Gratidão, Mestre, sempre por tudo que fica conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. E aos nossos amigos de online que nos assistiram, nossa gratidão. Fiquem com Deus.